Vamos começar agora, vamos ver agora a segunda parte do capítulo 2, que tratando da fase preparatória da licitação. Bom, o que é que o artigo 18 diz? A fase preparatória do processo licitatório, ele é caracterizado pelo planejamento. Então, a fase preparatória é aquela fase que antecede a publicação do edital, antecede a própria elaboração do edital, aquela fase em que vai se planejar, é totalmente interna, é uma fase de planejamento. E essa fase ela deve estar compatibilizada com o plano de contratações anual, quando ele for elaborado, quando o plano estiver elaborado, e com as leis orçamentárias. Por que o plano é quando estiver elaborado? Porque esse plano ele não é obrigatório. A administração ela pode elaborar esse plano de contratações anual. Se ele estiver elaborado, a fase preparatória do processo licitatório deve estar compatível com esse plano de contratações anual. Além disso, essa fase preparatória ela deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos. Então, aqui agora nós vamos ver mais detalhadamente quais são os elementos que estão compreendidos nessas considerações técnicas, mercadológicas e de gestão, todas trazidas pelo artigo 18. Então, estão compreendidos nas considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Claro, a gente só está vendo as considerações que possam ter alguma interferência na contratação. A descrição da necessidade da contratação, fundamentada em ETP, Estudo Técnico Preliminar, que caracteriza o interesse público envolvido. Então, primeiro você vai descrever qual a necessidade de haver essa contratação. Existe realmente essa necessidade? Vamos olhar o ETP, vamos olhar o Estudo Técnico Preliminar, analisar e, a partir daí, descrever essa necessidade. A definição do objeto para o atendimento da necessidade. Então, qual será a solução contratada para atender a necessidade da administração? E essa definição ela é feita por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Além disso, deve ter a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento, certo? O que mais que devem estar compreendidos nessas considerações? O orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para a formação, então tanto o orçamento geral estimado, quanto os orçamentos individuais de cada parte do objeto. A elaboração do edital de licitação, a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Então, quando a minuta de contrato ela for necessária, deverá constar obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. E o regime de fornecimento de bens, prestação de serviços ou execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. Então, esse regime de fornecimento ele deve observar a questão da economia de escala, para que a administração pública busque atingir seu objetivo pelo menor custo. O que mais que estão compreendidos nessas considerações? A modalidade da licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros. Então, além da modalidade, do critério e do modo de disputa e da adequação e eficiência, também deve estar explicado a combinação desses parâmetros. Até porque se você define todos, você já define também a combinação deles. Para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado que a administração quer de forma mais vantajosa, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Sempre deve ser considerado todo o ciclo de vida. Não apenas a entrega em si, não apenas aquele momento de entrega, mas todo o ciclo de vida. Também estão compreendidos nessas considerações a motivação circunstanciada das condições do edital. Então, tudo que estiver no edital, ele precisa estar circunstanciado, precisa estar motivado. Por que aquela condição do edital é exigida? Tais como justificativa de exigências de qualificação técnica. Então, por que se está exigindo a qualificação técnica A?
e não a B. Por quê? Então isso tudo tem que estar justificado. Mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, naturalmente que os critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, esse critério ele só precisa ser justificado quando se tratar de um julgamento que utilize a técnica, ou melhor técnica ou técnica e preço. E também justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Também devem estar compreendidos nessas considerações técnicas, mercadológicas e de gestão a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação ou a boa execução contratual e a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. Então, a administração pública ela vai definir em que momento ela vai divulgar o orçamento da licitação, observado o artigo 24 desta lei, que diz que desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Só que o sigilo não prevalece para os órgãos de controle interno e externo. Já vimos esse artigo 24, ele é bem mencionado. O que é que ele diz? O orçamento ele pode ter caráter sigiloso, mas isso não impede, isso sem prejuízo de que a administração divulgue o que ela vai comprar e quanto ela vai comprar, quantas unidades ela vai comprar. E isso precisa ser divulgado. É o orçamento que pode ser sigiloso. E mesmo quando ele for sigiloso, esse sigilo não prevalece perante os órgãos de controle, interno ou externo. Vou falar um pouquinho do ETP, que é o artigo 18 traz, no seu parágrafo 1º, é que o ETP ele deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução. ETP, Estudo Técnico Preliminar. Já estamos íntimos, chamamos de ETP. De modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Lembra? É o ETP que dá subsídio para que se avalie tecnicamente a viabilidade do projeto, para que se avalie se aquele projeto é viável tecnicamente e economicamente. O ETP ele deve conter a descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, e a demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anuais, sempre que ele for elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. E além disso, o ETP também deve conter os requisitos da contratação. Tem mais coisa que o ETP deve conter. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, ou seja, a estimativa de quanto se pretende contratar e de como, a memória de cálculo, como se chegou àquele quantitativo do quanto se pretende contratar. O levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e a justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Esse levantamento de mercado também deve estar contido no ETP. A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários, da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar seu sigilo até a conclusão da licitação. Lembra lá do artigo 24, que trata da possibilidade do orçamento sigiloso? Então, se a administração optar por preservar seu sigilo até a conclusão da licitação, essa estimativa do valor ela poderá constar de anexo classificado. Classificado entendam como um anexo reservado, um anexo sigiloso. Além disso, o ETP ele deve conter a descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Deve conter também justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Às vezes você parcelar uma contratação pode ser legal para conseguir mais fornecedores,
Por outro lado, você pode acabar perdendo em economia de escala. Então, essa justificativa, se vai parcelar ou não, ela deve estar no ETP. Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, recursos humanos, materiais e financeiros. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores, de empregados para fiscalização e gestão contratual. Então, o ETP, para algumas contratações, a administração ela deve preparar o ambiente. Talvez ela precise preparar os servidores para receber aquela solução. Então, essas providências a serem adotadas pela administração devem estar incluídas no ETP. Além disso, o ETP também deve conter as contratações correlatas ou interdependentes, ou seja, que se relacionem com essa contratação que será feita, a descrição de possíveis impactos ambientais e as medidas que serão adotadas para mitigar esses impactos ambientais, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refúgios, quando aplicável. E, por último, o ETP deve conter o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Então, o ETP deve ter uma conclusão, deve dizer, olha, a contratação ela é adequada para resolver este problema, para atender a necessidade da administração pública. Então, o ETP ele deve sempre ter esse posicionamento conclusivo. Essa é uma questão boa de prova. Bom, o parágrafo 2º do artigo 18 diz que o ETP ele deverá conter ao menos os elementos previstos nesses incisos do parágrafo 1º que a gente acabou de ver e, quando não contemplar os demais elementos previstos, ele deve apresentar as justificativas devidas, ou seja, pelo menos ele tem que ter esses incisos aqui. Esses aqui são obrigatórios, não tem nem a opção de não conter. Mas os outros ele pode até deixar de lado, desde que apresente a justificativa dos outros. Certo? Esses aqui não tem nem justificativa, esses aqui que estão o 1, o 4, o 6, o 8 e o 13. Certo? Lembram quais são? Eu também não. Por isso que eu trouxe eles aqui para a gente lembrar. O inciso 1 traz a descrição da necessidade da contratação. Isso é um elemento obrigatório no ETP. O inciso 4, ele trata das estimativas das quantidades de contratação, acompanhada das memórias de cálculo. O inciso 1, 4, inciso 6, traz a estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais da memória de cálculo, que poderá constar em anexo classificado. Observe que, mesmo que a administração decida que o orçamento é sigiloso, ainda assim essa estimativa de valor ela deve conter no ETP. E se o orçamento for sigiloso, esse orçamento, a estimativa de valor fica em anexo classificado, o anexo sigiloso. O inciso 8, que fala da justificativa para o parcelamento ou não da contratação, é um item obrigatório do ETP. E o inciso 13, que traz o posicionamento conclusivo, também é um item obrigatório. O ETP ele deve se posicionar conclusivamente. Então, esses são itens obrigatórios do ETP. O parágrafo 3º do artigo 18 diz que, em se tratando de ETP para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se for demonstrado que não haverá prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Então, se ficar constatado que não haverá prejuízo para aferir os padrões de desempenho e qualidade, essa especificação do objeto ela pode ser feita apenas no termo de referência ou no projeto básico, dispensada a elaboração de outros projetos. Vamos ver agora o artigo 19, começar a ver o artigo 19. O que é que o artigo 19 traz? Os órgãos da administração,
com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão. Então, o artigo 19 ele traz uma série de obrigações que devem ser cumpridas pelos órgãos de administração que estejam atuando em alguma dessas áreas aqui, que tenham competência relativa a administrar material, administrar obra, administrar serviço e administrar licitações e contratos. Quais são essas obrigações desses órgãos? Instituir elementos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços, criar um catálogo eletrônico de padronização das compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Executivo Federal por outros entes federativos. Então, se o Executivo Federal criar um catálogo, os outros entes federativos poderão aderir a esse catálogo eletrônico de padronização. E um pequeno parêntese aqui para a gente falar do parágrafo 1º, que trata desse catálogo, é que esse catálogo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou de maior desconto, e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitação. Fase interna é aquela de planejamento, antes da publicação do edital. Assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Voltando a falar das obrigações dos órgãos, que é o que trata o artigo 19, temos que, também é obrigação, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo, instituir modelos de minutas de edital, termos de referência, contratos padronizados e outros documentos, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. Então precisa haver um forte controle e assessoramento do órgão jurídico, para que não faça besteira, porque isso vai ser um modelo. Como é um modelo, é algo que vai ser seguido várias vezes, que vai ser repetido várias vezes. Então é necessário ter um cuidado maior com isso. Admitida a adoção das minutas que o Executivo já definiu. Admitida a adoção das minutas do Executivo Federal por todos os entes federativos. Uma outra obrigação, última obrigação aqui do artigo 19, é promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados, que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Então é promover essa evolução tecnológica desses processos integrados. Então a lei ela também busca sempre inovar, sempre melhorar tecnologicamente, evoluir tecnologicamente. Certo? Vá sempre nesse sentido, que isso mata as questões de prova. O parágrafo 2º do artigo 19 diz que, se não utilizar o catálogo eletrônico de padronização, que a gente viu, ou os modelos de minuta, deverá ser justificado por escrito. Por que não utilizou? E essa justificativa deve estar anexada ao processo licitatório. Certo? Então, se não utilizar o catálogo padronizado, o catálogo ele já foi padronizado, a gente não está falando de padronizar o catálogo, está falando de utilizar um catálogo que já foi padronizado. Ou utilizar o modelo de minuta que já foi criado, que já foi definido. Se não utilizar um desses dois, deve haver uma justificativa para essa não utilização, por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. E o parágrafo 3º do artigo 19 diz que, nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto de licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, Building Information Modeling, BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados, que venham a substituí-la. Que é um decorebazinha, não tem para onde correr. Sugiro fortemente que você não busque entender essa modelagem aqui, que ela é bem mais complexa do que parece. Artigo 20 da nossa lei diz que os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária às finalidades pretendidas, vedada a aquisição de artigos de luxo. Então nada de querer do bom e do melhor, não. Precisa ser só
até onde for necessário, a qualidade até onde for necessária para cumprir a finalidade a que se destina. Ainda o artigo 20 diz que os três poderes definirão em regulamento os limites para enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e de luxo. Ora, o que é luxo e o que é comum? Eu não sei, você também não sabe. Isso precisa ser definido em regulamento dos três poderes. Os três poderes precisam definir isso em regulamento, para saber o que é que pode, até que nível pode comprar as mercadorias, até que nível de tecnologia, até que nível de qualidade devem ser adquiridos os bens e serviços. A partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, nas compras de bens e consumos, novas compras de bens ou consumos só poderão ser efetivadas com a edição desse regulamento, certo? Então, a partir de agora, a lei acabou de ser promulgada em abril de 2021, vai contar aí 180 dias, nesses 180 dias podem ser feitas novas compras normal, do jeito que já estava sendo feito antes, mas após esses 180 dias, só poderão ser feitas novas compras de bens de consumo quando for publicado esse regulamento, distinguindo os bens comuns dos bens de luxo. Artigo 21. Ele diz que a administração poderá convocar audiência pública, presencial ou à distância, com antecedência mínima de 8 dias úteis, na forma eletrônica, sobre a licitação que ela pretende realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive do ETP e elementos do edital de licitação, com possibilidade de manifestação de todos os interessados. A administração pública, frequentemente, ela precisa contratar tecnologias que não são tão simples de definir como parece. Por exemplo, se você vai comprar uma tela, um monitor de computador, isso é bem complexo, é muito mais complexo do que parece. Porque além de tudo que é das especificações usuais que a gente já conhece, você tem que definir o ângulo de visão, tem que definir a quantidade de cores. Enfim, são vários requisitos. E nem sempre isso é uma coisa simples a tela. Deveria ser uma coisa simples, um monitor de computador. Mas não é. Então imagine grandes contratações que envolvem milhões e milhões. Então a consulta pública, a audiência pública, ela serve exatamente para ajudar a administração a definir todos os requisitos, para que ela não faça besteira, para que ela não deixe um requisito de lado, para que ela não coloque um requisito que é desnecessário. Então, a melhor forma de fazer isso, junta os fornecedores numa sala e bota eles para discutir, que é a audiência pública. Certo? E a administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Então, aqui a gente estava falando da audiência pública, e aqui ele está trazendo a ideia da consulta pública, que é bem parecido, certo? Só que aqui, poderá, em vez de convocar uma audiência, ele submete a consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, e os interessados eles podem formular sugestões no prazo fixado. Então não é algo ali que acontece naquele momento todo mundo junto. É algo que os interessados vão enviar suas propostas dentro de um prazo. Certo? Artigo 22 diz que o edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. O que é isso? Toda contratação existe risco. Risco para quem contrata, risco para quem é contratado. Então, o edital ele pode contemplar essa matriz de alocação de risco. Pode dizer, riscos de natureza X, Y, Z vão ser do contratado. Riscos de natureza K, W e H serão do contratante, da administração pública. Essa é a matriz de alocação de riscos. E com base nessa matriz é que vai ser feito o cálculo do valor estimado. Por quê? Porque quem assume mais risco tem que ter alguma vantagem em termos de valor. Então, se o contratado assume mais riscos, a contratação fica mais cara. A estimativa da contratação tende a ficar mais cara. Se a administração assume mais riscos, a estimativa do valor tende a diminuir. Certo? O parágrafo 1º do artigo 22 diz que
a matriz, essa matriz de alocação de riscos, ela deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante. Estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência de sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Então, essa matriz de alocação de risco, exatamente como eu falei, ela deve definir quais são os riscos que devem ser assumidos por cada parte e também devem trazer mecanismos que afastem a ocorrência de sinistros e mitiguem seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual, sempre buscando diminuir os riscos. Não é porque os riscos ficaram alocados com cada parte que uma parte não vai tentar diminuir os riscos do global, do geral, certo? Então a administração ela sempre tem que trazer mecanismos que diminuam esses riscos, diminuam os efeitos caso eles aconteçam. Bom, o parágrafo 2º do artigo 22, ele diz que o contrato deverá refletir a alocação realizada por essa matriz de risco, especialmente quanto às hipóteses de alteração, quando tiver que haver o restabelecimento da equação econômico-financeira. Quando é que isso acontece? Aqui ele faz uma sopa de letrinhas. Vamos ler para você ver. Nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de risco como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. Traduzindo, a parte que sofreu ali, que sofreu o prejuízo e que pretende o restabelecimento, essa parte ela não vai suportar essa causa de desequilíbrio, certo? Então, quando houver o caso de sinistro que seja considerado na matriz de risco como causa de desequilíbrio não suportado pela parte que pretende o restabelecimento, nesse caso, o contrato ele deve conter essa alocação quanto à hipótese de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira. Um pouco embaralhado, mas a ideia é que deve haver a repactuação, deve haver o restabelecimento da equação econômico-financeira para que ninguém fique na desvantagem. Tanto a parte que vai suportar o prejuízo, quanto a outra parte, certo? Também, o contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto à possibilidade de resolução, quando o sinistro ele majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Então, isso deve estar contido no contrato também, essa possibilidade de que o sinistro foi muito além do que a gente planejou, o dano foi muito além, o prejuízo foi muito além. Então tem que haver esse reequilíbrio econômico-financeiro, a possibilidade disso se resolver, possibilidade de resolução. E também, especialmente quanto à contratação de seguros obrigatórios, previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Então, já que vai contratar o seguro obrigatório, esse valor tem que estar integrado, tem que estar dentro do preço de contratação, do preço ofertado. Certo? O parágrafo 3º do artigo 22 diz que, quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de risco entre o contratante e o contratado. Então, quando que essa matriz de risco, de alocação de riscos, ela é obrigatória? Quando se referir a obras e serviços de grande vulto ou quando forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada. Certo? O parágrafo 4º do artigo 22 diz que, nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de risco. Então, se o contratado ele escolhe uma solução, ele está ali, esse risco ele é decorrente de uma solução, de uma escolha que foi feita pelo contratado, é o contratado que vai arcar, que vai se responsabilizar com esse risco. Então, esse risco, dentro da matriz de risco, vai ficar sob responsabilidade do contratado, que escolheu esse caminho.
O artigo 23 diz que o valor previamente estimado da contratação ele tem que ser compatível com os valores de mercado, considerados os preços constantes em bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e a peculiaridade do local de execução do objeto. Então, por exemplo, se o valor de computador, se comprar 100 é um valor, se comprar 10 mil é outro valor, totalmente diferente, que vai ter que mandar para a fábrica e tal. Então, esse valor está sempre alinhado com a quantidade a ser contratada. Não é porque comprando 10 mil é um valor que a administração vai comprar 100 e vai querer aquele valor. Não pode ser, certo? Então tem que ser sempre esse alinhamento, também chamado de economia de escala. Nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput, que a gente acabou de ver, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Então, se um ente menor, estados, o DF ou os municípios, forem realizar uma contratação e essa contratação não envolver recursos da União, eles poderão definir outros sistemas de custos que sejam adotados por aquele respectivo ente. Certo? Assim, o parágrafo 1º, a gente viu o parágrafo 3º porque ele estava fazendo uma menção direta ao caput. Eu gosto sempre de colocar assim na ordem que facilita o entendimento. O parágrafo 1º diz que, no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor será definido com base no melhor preço aferido, por meio da utilização dos seguintes parâmetros, que podem ser adotados de forma combinada ou não. Quais são os parâmetros? A composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente. Então, tira a mediana do item e calcula o custo unitário, que deve ser menor ou igual àquela mediana, e soma os custos unitários, certo? E essa composição deve estar no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde, disponíveis no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Um outro parâmetro são as contratações similares feitas pela própria administração pública, em execução, que estão em execução naquele momento, ou que foram concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preço, observado o índice de atualização de preço. Às vezes, em 1 ano, o preço de algo varia muito, então isso deve ser levado em consideração. Outros parâmetros é a utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, a utilização de tabela de referência, que foi aprovada formalmente pelo Executivo Federal. Essa tabela de referência tem que ter sido aprovada pelo Executivo Federal. A utilização de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Senão vai pegar um acesso que foi de 10 anos atrás e vai colocar lá, já custou esse valor, segundo esse sítio oficial. Mas não, tem que ter a data e a hora de acesso. Outro parâmetro é a pesquisa direta. Junta ali pelo menos 3 fornecedores e pesquisa diretamente com eles. Faz uma solicitação formal, uma cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores. Por que você escolheu esses 3 fornecedores? Tem que justificar. E que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Então, o orçamento ele precisa ter sido obtido com uma antecedência de 6 meses ou menos da data de divulgação do edital. Outro parâmetro é a pesquisa de base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. Então, como estiver previsto em regulamento, pode ser feita essa pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Parágrafo 2º do artigo 23 diz que, no processo licitatório, para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido de alguns percentuais, será definido mediante a utilização de parâmetros na seguinte ordem. Então agora ele vai trazer a ordem dos parâmetros que devem ser seguidos para definir o valor estimado. E esse valor estimado ele vai ser acrescido de quais percentuais?
percentual de benefícios e despesas indiretas, BDI, de referências e encargos sociais, ES cabíveis. Está exatamente assim na lei, é exatamente assim que você tem que levar para a sua prova, certo? Então, quais são os parâmetros? Na ordem. Aqui eu trouxe o númerozinho do inciso, para a gente gravar bem a ordem. Primeiro, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente, do sistema de custos referenciais de obras, o SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transporte, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Então, vai compor os custos unitários, que sejam menores ou iguais à mediana. Quando se tratar de obras de infraestrutura de transportes, serviços e obras de infraestrutura de transportes, vai usar o SICRO. Quando se tratar das demais obras e serviços de engenharia, vai usar o SINAP. Segundo parâmetro é a utilização dos dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Executivo, ou de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. Terceiro parâmetro, em ordem, é a contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou que foram concluídas há, no máximo, um ano antes da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. E o quarto e último parâmetro é a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Certo? Essa é a ordem dos parâmetros a serem seguidos. Parágrafo 4º do artigo 23 diz que, nas contratações diretas, por inexigibilidade ou dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto, na forma estabelecida nos parágrafos 1º, 2º e 3º, acabamos de vê-los, o contratado ele tem que comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza. Como é que ele comprova isso? Por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano da data da contratação pela administração. Ou, se ele não puder comprovar dessa forma, ele utiliza outro meio idôneo. Então, aqui a lei ela deixa uma abertura aqui. Se não conseguir comprovar dessa forma, tudo bem, mas usa aí um meio idôneo para comprovar que aquele valor ele está em conformidade com os praticados pela administração pública, está em conformidade com os praticados em contratações semelhantes. Parágrafo 5º do artigo 23 diz que, no processo licitatório, para a contratação de obras e serviços de engenharia, sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º deste artigo, já ouvimos. Acrescido ou não da parcela referente à remuneração do risco. Lembra? Tem um risco maior, vai haver também uma remuneração maior. E, sempre que necessário e sempre que o anteprojeto o permitir, também a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo, definido no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo. Vimos aquele sistema de custo. Vamos voltar aqui só para composição de custos unitários. Essa composição de custos em relação ao sistema de custos SICRO ou Sistema Nacional de Pesquisas de Custo, SINAP. Certo? Cadê? Tá. Então, e sempre que necessário e sempre que o anteprojeto permitir, a estimativa do preço será baseada em orçamento sintético, balizado nesse sistema de custo, devendo a utilização da metodologia expedita ou paramétrica, e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares, ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Traduzindo, a informação importante que você tem que levar aqui é que, quando tem frações do empreendimento que não estão detalhadas legal, não estão detalhadas de forma suficiente no anteprojeto, para essas frações, pode ser usada a metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada, baseada em contratações similares. Certo? Então, essas metodologias elas são reservadas para essas frações do empreendimento que não estão suficientemente detalhadas no anteprojeto.
Professor, o que são essas metodologias? Não se preocupe com isso. A prova não vai cobrar não vai chegar nesse nível de detalhe, até porque se ela estiver cobrando a lei, ela só pode cobrar o que está na lei. E a lei não explica o que são essas metodologias. Certo? Não explica de forma detalhada, mas, por exemplo, a metodologia paramétrica é você utilizar parâmetros. É simples assim. E o parágrafo 2º. Assim, só relembrando aqui o parágrafo 2º, que eu acabei voltando aqui o slide, mas eu tinha trazido ele aqui para pegar a referência. Já vimos isso aqui, a composição dos custos unitários. Legal? O parágrafo 6º do artigo 23 diz que, na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético, referido no mencionado parágrafo, que acabamos de ver. O orçamento sintético é um orçamento mais resumido, certo? Mais simples. Então, será exigido do licitante ou do contratado que, quando ele compuser sua proposta, no mínimo, ele use o mesmo detalhamento ali do orçamento sintético. Pô, o orçamento já é sintético. Você ainda vai fazer uma proposta com menos detalhes do que o orçamento sintético? Você está de brincadeira, pô. Tem que ser, no mínimo, o detalhamento ali do orçamento sintético, dali para mais. Dali para mais detalhado. Artigo 24 diz que o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. Já vimos esse artigo aqui umas 2 vezes, hein? Desde que justificado, sem prejuízo da divulgação do detalhamento das quantidades e demais informações para a elaboração das propostas, e nesse caso o sigilo ele não prevalece perante os órgãos de controle interno e externo. E na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável deve constar do edital de licitação. Então, se a administração ela adotar como critério de julgamento o maior desconto, então o preço que foi estimado ou o preço máximo aceitável, ele tem que estar no edital de licitação. Como é que a empresa vai dar um desconto se nem sabe qual é o valor total? Então, tem que ter esse valor no edital. Artigo 25 diz que o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, a entrega do objeto e as condições de pagamento. Resumindo, o edital tem que ter todas as regras que baseiem a licitação. Afinal, o edital ele é a lei da licitação. Então, ele tem que conter tudo que é de mais importante para licitar. Parágrafo 1º diz que, sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas personalizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes, sempre buscando a padronização, a uniformidade. Parágrafo 2º. Desde que, conforme demonstrado em ETP, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital ele pode prever a utilização de mão de obra, de materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. De novo, se estiver demonstrado no ETP que isso não vai causar prejuízo à competitividade do processo licitatório e à eficiência do contrato, o edital pode prever que sejam utilizadas mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas que já existam no local de execução da obra. Certo? Então, o contratado ele não vai precisar fornecer não vai precisar gastar, ter dispêndio com esses itens, porque eles já estarão lá no local. Mas tem que estar demonstrado no ETP que isso não vai prejudicar a competitividade do processo licitatório e tem que valer para todos os licitantes, claro. Certo? Afinal, é o edital que vai prever que isso pode ser utilizado. Parágrafo 3º do artigo 25 diz que todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termo de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou identificação para acesso. Nada de pedir e-mail e senha para acessar. Vai ficar disponível para todo mundo. Na mesma data, Na mesma data de divulgação do edital. Certo? Parágrafo 4º diz que,
Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade da implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses, contados da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Então, quando estivermos falando de grande vulto, o edital ele tem que prever, é obrigatório, que seja implantado um programa de integridade. Quem vai implantar esse programa? O licitante vencedor. Quanto tempo ele tem para implantar esse programa? 6 meses. 6 meses contado de quando? Da celebração do contrato. Legal? Vamos matar a questão de prova com isso aí. Os parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 25 dizem que o edital ele pode prever a responsabilidade do contratado pela obtenção de licenciamento ambiental e por desapropriação autorizada pelo poder público. Então, o edital pode prever que será responsabilidade do contratado providenciar o licenciamento ambiental e realizar a desapropriação, que tem que ser autorizada pelo poder público. Claro que nenhum particular pode autorizar uma desapropriação, certo? Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos dessa lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, cooperação, economicidade e eficiência. Então, esses licenciamentos ambientais que são necessários para realizar determinada obra relacionada à licitação, eles têm prioridade, certo? E devem ser orientados por esses 4 princípios aqui. CCEE, celeridade, cooperação, economicidade e eficiência. E o parágrafo 7º do artigo 25 diz que será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, independentemente do prazo de duração do contrato, com data base vinculada à data do orçamento estimado, e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Já vimos isso aqui nas definições, certo? Então perceba que é obrigatório que o edital ele preveja esse índice de reajustamento de preço, independentemente da duração do contrato. Não é porque o contrato tem 6 meses que não vai prever esse índice, vai prever sim. Parágrafo 8º do artigo 25 diz que nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, professor, o que é interregno? Intervalo. Então, observado o intervalo mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Lembra lá que a gente viu o reajustamento em sentido estrito e a repactuação? Aqui ele está trazendo exatamente o que a gente já viu, só que ele está contando a historinha. Está dizendo quando que vai ser aplicado cada um. Percebe como a lei ela tem uma certa beleza nisso? Então, o reajustamento em sentido estrito, ele será o critério de reajustamento quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou não houver regime de predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Ou será usada repactuação quando for o contrário do que a gente viu, né? Quando o regime for exclusivamente de mão de obra ou predominantemente de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Certo? Exatamente o que a gente viu, só que aqui agora contando a historinha. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional. Então o edital ele pode exigir um percentual mínimo da mão de obra do contratado seja composta por essas duas classes, essas duas pessoas, mulheres que foram vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional, certo? Artigo 26 diz que no processo... Deixa eu tomar uma água, senão eu não aguento chegar no final.
Mas está acabando. Esse nosso bloco vai até o artigo 27. Coragem, coragem, não dorme não. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência. Lembra da margem de preferência que pode estar estabelecida em lei? Então, a própria lei ela já estabelece essa possibilidade. No processo de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras ou bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme disposto em regulamento. E a margem de preferência ela tem que ser definida em uma decisão fundamentada do Executivo Federal, quando se tratar de bens manufaturados e serviços nacionais que atendam normas técnicas brasileiras, que é primeiro aqui. Então, nesse caso aqui do primeiro, é o Executivo Federal que decide fundamentadamente a margem de preferência. Essa margem de preferência poderá ser de até 10% sobre o preço de bens e serviços que não se enquadrem nos casos acima, nesses dois casos aqui, e poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados partes do Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país. E essa reciprocidade tem que estar prevista em acordo internacional, aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. O parágrafo 2º do artigo 26 diz que, para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Executivo Federal, a margem de preferências poderá ser de até 20%. Lembra que a gente viu que, em regra, é de até 10%, poderá ser de até 10%? Então, quando estivermos tratando de bens manufaturados nacionais e serviços nacionais que resultaram de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, de acordo com as definições do regulamento, de acordo com o regulamento do Executivo Federal, essa margem pode chegar até 20%. E o parágrafo 5º diz que essa margem de preferência ela não se aplica a quem? Aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais, se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no país for inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando o objeto estiver parcelado. Então, essa margem ela não pode ser aplicada se a capacidade de produção desses bens no país for inferior à quantidade que a administração quer contratar. Então, ela não pode estabelecer uma margem de preferência para contratar bens nacionais se o país não tiver capacidade de atender à administração. Da mesma forma que não pode se o país não tiver capacidade de atender os quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando o objeto for parcelado. Certo? Parágrafo 6º do artigo 26 diz que os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Executivo Federal. Então, os próprios editais de licitação, desde que justificado previamente, eles podem exigir que o contratado promova essas ações, promova essas medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, pode promover as duas também. Certo? O parágrafo 7º do artigo 6º do artigo 26 diz que nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de TI, de tecnologia da informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Executivo Federal, a licitação ela pode ser restrita a bens e serviços com tecnologia no país, produzidos de acordo com o PPB, Processo Produtivo Básico,
Quem trata do processo produtivo básico é a Lei 10.176, que a gente não vai trazer a lei aqui. Basta você saber que é ela que trata do PPB. Então, quando estivermos falando de uma contratação que vai implantar, manter ou aperfeiçoar o sistema de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, que seja considerado estratégico, então aquele sistema ali ele é considerado estratégico. Por quê? Porque um ato do Executivo Federal considerou aquele sistema como estratégico. Imagine um sistema de defesa nuclear. Como é que o sistema de defesa nuclear vai ser implantado usando uma tecnologia que foi desenvolvida fora do Brasil? Isso tem uma complicaçãozinha aí, né? Porque o outro país pode ter criado um backdoor ali, uma porta ou alguma coisa ali que consiga burlar depois. Enfim, por isso que nessas contratações a licitação pode ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, que foram produzidos de acordo com o PPB. Fechando este bloco, temos o artigo 27, que diz que será divulgada em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas que foram favorecidas em decorrência do artigo 26 que acabamos de ver, indicando o volume de recursos que foi destinados, o volume dos recursos que foram destinados a cada uma delas. E assim, nós fechamos mais um bloco. E eu vejo vocês no próximo. Até lá!